Bem, visto então dentes, generalidades, parte 1 e 2, vejamos então a parte 3. Então nós temos aqui a terminologia detalhada e anatômica da coroa dental. Então nós temos, primeiramente, o chamado cíngulo. O cíngulo, o que vem a ser o cíngulo? Então nós temos aqui essa saliência, aqui no terço cervical do incisivo central, que é uma saliência arredondada no terço cervical da face lingual dos dentes incisivos e caninos, que podem ser definidas e que corresponde à porção mais saliente do lobo lingual. A vertente lisa, nós temos aqui a cúspide de um dente. Essa cúspide tem aqui, nessa face livre, a vertente lisa e aqui a vertente triturante, que fica internamente. Aresta longitudinal. Então nós temos aqui a aresta longitudinal separando essas duas vertentes, a vertente lisa da vertente triturante. A aresta transversal é essa daqui, que separa o lado mesial e distal das vertentes lisa e triturante. Crista marginal. Nós temos aqui de cada lado dos molares uma crista, uma saliência chamada crista marginal. E também aqui na região dos incisivos, a crista marginal, e também dos dentes caninos. Então a crista marginal nada mais é do que uma eminência linear romba que une cúspides. Uma eminência, a crista marginal nada mais é do que uma eminência linear romba situada nas bordas mesial e distal da face lingual dos incisivos e caninos. Vai do cíngulo até os ângulos incisais. Então tem aqui o ângulo incisal mesial e aqui o distal. E nas bordas mesial e distal da face oclusal dos molares. Estão aqui, né, essas duas cristas, não só dos molares, como também dos premolares, estendendo-se das cúspides vestibulares até aqui as cúspides linguais. Qual é a função da crista marginal? Ela evita que partículas de alimentos que devem ser trituradas escapem na zona mastigatória. E também protege a área de contato, evitando uma impacção alimentar nela. Ponte de esmalte. Então, o que vem a ser a chamada ponte de esmalte? Então, nós temos aqui uma ponte de esmalte, que é uma eminência linear que une cúspides, interrompendo então o sulco principal. Então, veja aqui a ponte de esmalte unindo esta cúspide aqui, que é a disto vestibular, a mésio lingual, do primeiro molar superior. Então é uma eminência linear que une cúspides, interrompendo então o sulco principal. Os melhores exemplos desta ponte de esmalte é no primeiro premolar inferior e no primeiro molar superior. Nós temos aqui o chamado tubérculo. O que vem a ser o tubérculo? É uma saliência menor que as cúspides. Então, ele não tem assim uma forma definida. Então, nós temos aqui no molar o chamado tubérculo de Carabelli, localizado aqui na região da cúspide mésio-lingual, abaixo da cúspide mésio-lingual.
Então, esse tubérculo carabelli, também os molares descidos apresentam um tubérculo, chamado de tubérculo molar. Sulco principal. Então aqui está o sulco principal, mésio distal, de direção mésio-distal, que separa então as cúspides vestibulares das cúspides linguais do dente. Sulcos secundários são esses pequenos sulcos. Fosseta principal, nós temos aqui a fosseta central, a mesial e a distal. Fossa lingual, nós temos aqui na face lingual dos dentes anteriores, dos incisivos e caninos, a fossa lingual, limitada lateralmente pelas cristas marginais. A linha cervical, que separa a raiz da coroa. Então aqui no molar, nós temos aqui a linha cervical. Então nesse dente, nós podemos verificar aqui as cristas marginais, aqui a ponte de esmalte, unindo a cúspide disvestibular à mesolingual. Temos aqui as fossetas principais, aqui a central, aqui a mesial, aqui a distal, o sulco principal. Aqui nós temos a aresta longitudinal e aqui a aresta transversal. Veja que a aresta longitudinal separa então as vertentes lisas das triturantes, que são essas aqui. Então aqui nós temos uma cúspide formada por vertentes lisas e vertentes triturantes. E a junção dessas vertentes lisas, triturantes e aqui da aresta longitudinal e transversal vão formar então um vértice dessa pirâmide, né, que seria a forma aqui da cúspide. Nessa figura a gente pode verificar aqui a presença do sulco lingual. Olha aqui o tubérculo de Carabelli. Nós temos aqui as vertentes lisas e aqui a linha cervical do dente. Aqui nós temos então uma cúspide formada então por duas vertentes lisas e aqui as duas vertentes triturantes, a mesial e a distal. Aqui as vertentes lisas, mesial e distal. Aqui nós temos a aresta longitudinal, que separam as vertentes lisas das triturantes, e aqui a aresta transversal, que separa então a porção mesial e distal das vertentes lisas e a mesial e a distal das vertentes triturantes. Então as arestas são segmentos de retas formadas pela união de vertentes, normalmente em número de 4. Então aqui nós temos uma cúspide, então nós temos 1, 2, 3, 4. São 4 segmentos de retas. Então aqui nós temos arestas transversais e aqui as arestas longitudinais. Aqui as vertentes lisas e aqui as vertentes triturantes. Então se eu perguntar, o que vem a ser uma aresta transversal? São aquelas arestas que separam as vertentes lisas, mesial e distal. E o que vem a ser as arestas longitudinais? São as arestas que separam as vertentes lisas das vertentes triturantes. Aqui estão os sulcos principais, que são sulcos ou depressões que separam as cúspides dos dentes. Então nós temos aqui o sulco mesiodistal, que é o principal, que é esse sulco aqui. Sulco ocluso lingual, que separa aqui as cúspides linguais, e o sulco ocluso vestibular, que separam as cúspides vestibulares.
Aqui são as duas cúspides, mesovestibular. Aqui é vestibular mediana. Então esse sulco está separando então essas duas cúspides. Aqui nós temos as fóssulas central e as proximais. Mesma coisa aqui, fóssulas, que são essas depressões na face oclusal dos dentes posteriores. Fossa central, aqui a distal e aqui a mesial. Ponte de esmalte. Veja aqui a ponte de esmalte unindo a cúspide mesolingual à cúspide distovestibular. Então é uma eminência linear que une as cúspides distovestibular à mesiolingual, no primeiro molar superior, interrompendo então o trajeto do sulco mesiodistal. Então o sulco mesiodistal ele chega aqui, ele é interrompido então por esta ponte de esmalte. A ponte de esmalte ela serve também de proteção da face oclusal. Então nós temos aqui uma cárie, nós vamos estender o preparo até aqui. Não precisa estender o preparo até aqui a parte, no caso, distal do dente. Divisão das faces. Então nós temos aqui uma face vestibular, lingual e proximais. Oclusal e bordo incisal, que são anteriores. Então, faces vestibular lingual, face vestibular, aqui a face lingual, estaria aqui atrás, face lingual. Proximais, nós temos aqui uma face proximal distal, aqui a face proximal mesial. A face oclusal, nós temos aqui essa superfície nos dentes posteriores, que é a face oclusal, e bordo incisal, é um bordo cortante, localizado nos dentes anteriores. Aqui nós estamos vendo os dentes pela sua face vestibular. Aqui o bordo incisal dos dentes anteriores, e aqui seria a porção mesial e distal, mesial e distal, e assim por diante. Então, face vestibular, face lingual, face distal e mesial. E em cima, a face oclusal. Aqui nós temos um primeiro molar superior, permanente. Veja aqui as suas cúspides vestibulares, a cúspide mesovestibular e a distovestibular. Aqui a cúspide mesolingual e aqui a cúspide distolingual. Nós temos aqui, nesta região, a ponte de esmalte, unindo a cúspide distovestibular à cúspide mesolingual. Aqui nós temos a face vestibular, aqui a face lingual, aqui a distal e aqui a mesial. Uma forma da gente identificar essas faces mesial e distal é que a face mesial ela é sempre maior e mais plana, ao passo que a face distal ela é mais convexa e é menor. Aqui nós temos a divisão das faces em terços, então vestibular, mediano e lingual, terço incisal, médio e cervical. Na raiz, nós temos aqui o terço cervical da raiz, o terço médio e aqui o terço apical. Então nós temos aqui uma fratura de terço apical de incisivo central. O que vem a ser ameias vestibular e lingual. Então as ameias, olhando o dente puro oclusal, então nós temos aqui esse espaço aqui, que são as ameias vestibulares, e aqui as ameias linguais. Então olha aqui a ameia vestibular, vestibular, lingual, lingual. Olhando aqui nessa figura, aqui é a ameia vestibular e aqui nós temos a ameia lingual.
que é esse espaço aqui. E aqui o ponto de contato. Sulco interdental em espaço interdental. O que vem a ser o sulco interdental? Na parte oclusal, nós temos aqui o sulco interdental. Olha aqui, o sulco interdental, aqui é o ponto de contato. E o que vem a ser espaço interdental? Então, espaço interdental é esta área triangular, onde se localiza, então, a papila interdental. Então, olhando aqui nessa figura, eu tenho aqui o sulco interdental, e aqui, ocupado pela papila interdental, eu tenho aqui o espaço interdental. Então, espaço interdental, espaço interdental. E com isso nós encerramos a Generalidades, parte 3.